Você que é locutor, que é comunicador, que é publicitário, o que você pensa quando vê um anúncio assim? Estamos iniciando mais um episódio do nosso canal. Primeiro fazendo um agradecimento a você que nos segue. Chegamos aos 1000 seguidores. Eu sei, é pouco comparado com muitos canais da internet. Realmente é pouco. Mas o que é interessante aqui, e é propriedade desse canal, é que esses 1000 seguidores são um público muito seleto. São pessoas ligadas ao mundo da comunicação, são pessoas ligadas à área publicitária, ou pelo menos aficionadas, né, ao mundo do radialismo, como é a proposta do nosso canal. Então é legal ter você aqui com a gente, fica o nosso agradecimento. Falando da abertura ali, né, mostrei aquele anúncio que está aparecendo, entre outros tantos similares a esse, nas redes sociais ultimamente. Uma promessa, né, de uso dos simuladores de voz como uma substituição à locução humana. Aliás, a gente vive um momento de tendência disso, né, em que surgem aí soluções baseadas em inteligência artificial e que, de certa forma, deixam as pessoas meio apreensivas, né, porque ela pode, entre aspas, roubar determinadas funções hoje exercidas por humanos. A gente acaba entrando, às vezes, nessa onda meio futurista e tendo alguns medos em relação a isso. Essa solução ali, por exemplo, que a gente viu na propaganda, que promete utilização de simuladores de voz para gravar os seus textos e ter aí a mesma eficiência que teria com a contratação de um locutor, de um comunicador para fazer o mesmo trabalho, né? Está muito comum nos dias de hoje. E eu resolvi testar esses recursos. Vocês sabem que eu tenho um programa em rádio comercial na cidade onde eu vivo. O nome do programa é Programa X, um programa de música pop rock que é transmitido nos sábados pela manhã, das 9 ao meio-dia. Você pode ouvir esse programa nesse site aí, se você está mais distante da minha região, ou em 90,3 MHz se você está por aqui. Por que eu estou fazendo essa propaganda do programa? Porque esse programa é meu laboratório de radialismo. Muita coisa que eu venho trazer aqui para vocês são situações que eu experimento no meu programa, né? Eu sou radialista há 30 e tantos anos, até um pouco mais. Eu comecei no rádio com 13 anos de idade, tenho uma vivência longa nesse meio, mas a gente sempre tem muita coisa para aprender, para vivenciar, para experimentar. Afinal de contas, se você é radialista ou está ligado de alguma forma a esse setor, você sabe que o rádio é extremamente dinâmico e o segredo do sucesso é se adaptar às mudanças, estar sempre atento às mudanças. De preferência, né, quando possível, fazendo parte delas, ou sendo até influenciador, agente dessas mudanças. E a tendência do momento é isso aí, voz eletrônica, voz feita por simulador. Tem sites que fazem isso já gratuitamente na internet, eu testei alguns deles, e no meu programa lá eu coloquei no ar até algumas vinhetas que eu fiz através desses simuladores para ver como fica, para fazer um teste prático, de uso, na hora. Estou perguntando para muitos colegas meus que ouvem o programa as suas opiniões em relação a essas vinhetas, que estão misturadas, entre outras vinhetas que eu gravei com locutores humanos, com vozes profissionais contratadas para fazer essas gravações para mim. Então, a gente está percebendo bem a diferença das duas coisas e daqui a pouco a gente já vai desmistificar um pouco isso aí. Olha só uma das vinhetas que eu gravei com voz humana. Essa aqui é a vinheta que uma pessoa gravou, uma pessoa contratada para fazer. Olha só. Programa X. Nós respiramos música. Agora vou mostrar para você uma vinheta feita por um simulador de voz profissional. Um desses simuladores de voz aí que promete ser a substituição dos locutores. O que você acha? Veja só. Programa X na RSB-FM. Os melhores sucessos do mundo estão tocando aqui. Você viu que nesse simulador ali que mostrei para você, né? Nessa propaganda de um simulador que eu mostrei para você ali na nossa abertura, promete que ele funciona em 62 idiomas. Então eu quis testar isso também. E para ficar mais fácil, né? Questão de idioma, a gente sempre, claro, pode usar o Google Tradutor, né? Para pegar uma frase em português e transformar numa outra língua e jogar isso no simulador para gravar.
mas para facilitar o entendimento eu achei interessante fazer uma no português de Portugal. E fiz uma frase sobre o meu programa como se fosse uma pessoa, né, uma mulher em Portugal que está ouvindo o programa. Coloquei até uma música de fado no fundo, né, para caracterizar bem a cultura portuguesa, né, como se fosse ela ouvindo e dizendo que o programa é bom. Veja como ficou a vinheta. Estou aqui ouvindo esse programa X e sabe de uma coisa? É muito bom mesmo, estou adorando. Então aí, meus amigos, você tem uma comparação entre voz humana, voz de simulador e voz de simulador em outro idioma. Eu usei uma solução da internet que está disponível gratuitamente, mas já tive acesso ao uso desses simuladores que são comprados, que são através de assinatura, que aí prometem um realismo ainda maior. E confesso a você que algumas vozes são surpreendentemente realistas, né? Não parece ser um computador que está falando. Isso num primeiro momento. Quando você põe lá o texto, né, o simulador grava, você coloca a pontuação corretamente e tal, e a pronúncia fica mais ou menos legal. Frases mais curtas, determinados tipos de frase até conseguem uma eficiência maior. Quase passa por uma voz natural. Mas aí existe uma coisa, depois que você começa a ouvir um pouquinho melhor, a prestar um pouco mais de atenção, existe uma coisa que esses simuladores não conseguem simular, não conseguem fazer. Apesar de imitar muito bem a voz humana, não consegue imprimir na pronúncia, né, algumas nuances que nós humanos temos o hábito de fazer para embutir ali o nosso sentimento. É quando eu falo empolgado, por exemplo, quando eu falo triste, quando eu falo alegre, falo sorrindo, né? Estou anunciando alguma coisa com alegria. Esse tipo de impressão ainda... Não estou dizendo que isso não vai acontecer algum dia, talvez até já exista e eu não conheço simplesmente. Mas essa impressão do sentimento em cima da voz, eu ainda não vi simulador fazer com a eficiência que um humano faz. E aí entra uma questão que a gente já tem conversado muito aqui no nosso canal, quando a gente fala sobre a diferença entre o rádio, entre as redes sociais e entre a TV, por exemplo, né, que é um meio de comunicação também antigo e que pode ser usado por comparação. O ponto ao qual eu estou me referindo, de diferenciação, né, é a forma como você consome o rádio, é a forma como o rádio chega para o seu cérebro. É diferente dos outros meios, principalmente nas situações em que você consome o rádio realizando outras tarefas, outras atividades. Essa é uma grande diferença do rádio, que está difícil de outro sistema tirar, né? Eu sei que já vai ter gente que vai me contradizer assim que eu disser o que eu concluí o meu raciocínio aqui, mas espere porque eu tenho uma continuação em relação a podcasts já na sequência. O que o rádio tem hoje que os outros meios não têm? Aliás, hoje não sempre teve, né? A possibilidade de você ouvi-lo quando você está fazendo outras coisas. Isso a gente já falou muitas vezes aqui. Você está ouvindo o rádio enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto estuda, enquanto está fazendo compra numa loja que está lá no som ambiente. Então, nesses muitos momentos cotidianos em que você está ouvindo o rádio e não está prestando 100% de atenção nele, não está ali parado na frente dele, olhando para o receptor e prestando atenção a cada coisa que é dita, o rádio está entrando mais no seu subconsciente. Ele está lá, falando, tagarelando, né, como se diz, as informações, as propagandas, as músicas, e o seu subconsciente está recebendo essa informação, mesmo que o teu consciente naquele momento não esteja prestando atenção nisso, não esteja percebendo. Tanto isso é verdade que quando alguma coisa lá que você não está prestando atenção, de repente é interessante para você, por exemplo, uma música, o teu subconsciente já puxa a tua consciência para focar naquilo. E você começa a prestar atenção, de repente vai lá, até aumenta o volume, ou manda as pessoas, fica quieto, quero escutar isso aqui. Né? O pessoal que está por perto ali fazendo barulho. Então o rádio tem essa propriedade de mexer com o teu subconsciente, de trazer a mensagem por repetição, muitas vezes,
para a sua memória, e por isso que se diz que o rádio consegue ocupar o espaço mais disputado do mercado, a memória das pessoas, porque ele trabalha com isso. Ele faz você pensar, ele faz você... fala com o teu subconsciente e por repetição, né, propaganda, música, ele vai fixando coisas, às vezes até sem você perceber. E isso se torna especialmente eficiente quando naquilo que se transmite dessa forma se imprime emoção. É por isso que uma música é gostosa de ouvir, porque ela traz uma emoção. Ela tem uma emoção embutida na melodia, na voz, na forma de cantar, de tocar, enfim, tudo isso. Né? A música é uma emoção que foi convertida em som e armazenada ali para ser ouvida. Mais ou menos isso, né? Falando assim de um jeito bem simplório para ilustrar a nossa analogia aqui. Então, assim, um som mecânico como esse, feito por uma inteligência artificial, não vai conseguir atingir a mesma eficiência. Né? E isso já é uma coisa que a gente tem dito há muito tempo aqui no nosso canal, inclusive. Um tempo atrás, né, a gente conversou muito aqui sobre a questão dos próprios comunicadores estarem praticando preços absurdamente baixos para gravação de office. Né? E como tem muito profissional no mercado disponível, muita gente querendo prestar esse tipo de serviço, os preços estão lá embaixo. E sempre se falou muito. Os próprios comunicadores estão se prostituindo, na verdade, né? Fazendo preços tão baixos. É a palavra que a gente vê nos comentários. E isso realmente acontece, mas pense pelo outro lado. O que diferencia, né, um comunicador barato, aqueles que cobram lá R$5, talvez, ou até menos, um off de 30 segundos, e um comunicador que consegue imprimir na voz algo diferente, que vai fazer aquela propaganda, por exemplo, que foi gravada com aquela voz, se destacar imensamente no meio das outras. Sabe, é mais culpado disso as pessoas que compram do que as pessoas que vendem. Porque muitas vezes no mundo publicitário, e você que é publicitário vai talvez conseguir aprofundar mais o que eu vou dizer agora, muitos empresários que contratam agências de publicidade, que contratam comercial em rádio, contratam, enfim, qualquer tipo de divulgação de um produto, eles vêm naquela inércia absurda de economizar aqui, economizar ali, principalmente se é indústria, né? O cara, então, tem um departamento de compras lá que faz verdadeiros leilões para comprar a tinta mais barata, comprar o insumo mais barato, o item mais barato, o parafuso mais barato, tudo para compor o produto com um custo menor para que ele seja mais competitivo. Não estou dizendo que isso está errado, de certa forma, né? Hoje em dia, quem não cuidar com cada centavo não consegue ser competitivo. Mas quando vai para o marketing, quando ele vai investir na apresentação do seu produto para o mercado, ele tenta economizar também, porque ele vem nessa inércia de economia. É um absurdo que muitas empresas ainda contratam serviços de marketing através do departamento de compras da empresa, né, que vem justamente dessa cultura de fazer leilão de preço, de contratar o mais barato, o mais em conta. E aí o que acontece? Contrata lá, na hora de gravar um comercial para a rádio, o locutor mais barato que conseguir. Aí eu pergunto, depois que veicula uma campanha, por exemplo, com esse locutor mais barato, né, e essa campanha não dá certo, não dá resultado, a pessoa vem dizer, não, eu gastei, eu investi em publicidade e não surtiu o devido efeito. É porque muitas vezes a mensagem não estava correta, muitas vezes o locutor não conseguiu imprimir uma emoção a ponto de se destacar entre as outras propagandas que estão sendo veiculadas. E note que isso que eu estou falando não vale só para o rádio, vale para a publicidade que você vai fazer na rede social, vale para a publicidade que você vai fazer num jornal, enfim, seja no meio que for. Né? Se você não tiver o cuidado e não investir um pouquinho mais na qualidade da apresentação do teu produto, você deprecia inclusive toda aquela economia que você fez nos insumos, no transformar o produto em algo competitivo, tudo isso você joga fora na hora de divulgar o produto. Porque ali é a hora de você gastar, ali é a hora de você apresentar o teu produto com categoria, para ele, como se diz, né, chegar chegando, chegar impressionando, chegar de uma forma diferenciada. No mundo publicitário isso é muito comum. Muitas empresas já aprenderam a duras penas, né, o prejuízo que é economizar muitas vezes nessa hora. Ninguém está falando de desperdiçar, de contratar o mais caro, de pegar algo acima do que a empresa às vezes tem condições. Mas
não pegar o pior, não pegar o mais barato, né? Então tem que haver um cuidado com isso. Locutor não é todo igual. E muitas vezes um locutor que é bom para fazer um comercial de um determinado produto não é bom para outro, né? Então tem que buscar essa afinidade. A melhor saída é ter uma agência de publicidade experiente, né, com expertise nessa área, para te orientar nisso, para te ajudar nessa produção. Afinal de contas, né, é o nome da tua empresa que está ali sendo veiculado. E se tiver mal feito, isso pode surtir até efeito negativo para o nome da sua empresa e do seu produto. E eu tenho recebido muitas mensagens também no canal. Só para concluir essa análise de hoje, talvez a gente volte nesse assunto depois que você comentar aí embaixo, né? Quem sabe os comentários vão gerar uma continuação desse assunto, né? Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a propaganda em rádio está muito longe de ser considerada ineficiente. Ela funciona bem demais em muitos casos. Não vou dizer que em todos, né? Nenhuma propaganda é eficiente para todo tipo de produto e serviço e todas as situações. Mas a de rádio é muito útil. E hoje em dia, com toda essa situação que está tendo, né? Essa questão aí de rede social, podcasts e tudo mais, né? Normalmente muitas pessoas acham que a propaganda em rádio, né, já não é mais tão eficiente, né? Eu quero dizer que continua sendo muito eficiente e que eu tenho experimentado nesse meu laboratório lá cases práticos de resultados imediatos, né? Na emissora que eu trabalho tem cases espetaculares de retornos que as publicidades dão. E isso a gente consegue medir melhor, medir muito bem quando são em campanhas. Por exemplo, uma empresa, agora bem recente, na emissora que eu desenvolvo esse projeto, houve uma empresa que lançou uma campanha de um produto em oferta numa quantidade limitada. As X primeiras pessoas que chegarem para comprar esse produto vão encontrá-lo na loja pelo preço tal. Isso foi anunciado num horário bem cedo na rádio. E quando o dono da loja abriu a loja, tinha fila de pessoas na entrada da loja para estar entre os primeiros e comprar esse produto. É um case simples, entre muitos outros que a gente tem lá, que demonstra que a propaganda em rádio pode ser muito eficiente. Ela só precisa ser feita da maneira certa. Em nenhum lugar, mesmo na rede social, eu vejo muitos casos de fracasso na rede social. Investiu na rede social, impulsionou publicações e não teve resultado. E tem gente que acha, a rede social é legal, porque é ali que a gente consegue fazer propaganda de graça. E não é assim. Se você tem lá 500 seguidores, né, no teu Instagram de uma loja, por exemplo, e você fica postando coisas ali, você está postando para 500 pessoas. Se você botar uma propaganda no rádio, de repente você vai atingir, né, 50 mil pessoas ou 500 mil pessoas. Né? Uma abrangência gigantesca para um investimento que nem é tão caro assim. Então, precisa tomar cuidado. Eu vejo muitos casos de fracasso em rede social, que a pessoa anuncia e faz live, faz um monte de coisa, mas no final, né, o quanto vende a mais por conta disso, né, por causa disso. E às vezes até mesmo impulsionando, né, se você gasta ali para fazer a tua propaganda ir além daqueles teus 500 seguidores, né, por exemplo, isso, sei lá, né, às vezes não se vê resultado em relação a isso. Então, alguém pode me dizer assim, mas hoje o rádio está sendo substituído pelos podcasts, que também podem ser consumidos, igual eu disse lá anteriormente, né, simultaneamente com outras atividades. Eu posso estar dirigindo e ouvindo um podcast. Claro que pode, e é muito legal isso. Eu gosto de fazer isso. Só que eu quero lembrar você que hoje em dia, nas rádios modernas, todos os programas de rádio que vão para o ar, na rádio, são podcasts também, né? Por exemplo, o meu programa lá, o Programa X, é o nome do meu programa. Você não pode ouvir sábado de manhã, é ao vivo, eu faço ao vivo. Se você entrar em contato comigo no sábado de manhã, eu vou mandar um alô para você, como era no rádio dos anos 80. Vou mandar um abraço para você, vou dizer de que cidade você está ouvindo o meu programa, vou fazer aquele away. Principalmente se for de longe, eu vou dar um baita destaque para você. Você pode até me mandar um áudio que eu coloco no ar ao vivo e tudo mais, né? É aquela coisa bonita, aquele calor humano do ao vivo, né? Mas se você não puder ouvir
ele é ao vivo, você pode ouvir ele no Spotify, por exemplo. Ele está disponível. O programa vai ao ar de manhã nos sábados, na parte da tarde do sábado ele já sobe para o Spotify. E lá está nos podcasts do Spotify, que você pode ouvir quando quiser, dirigindo, trabalhando, né? Enfim, em qualquer situação que você achar interessante. Então, o rádio está lá, é um dos meios, mas o programa que foi veiculado lá, os anunciantes dos meus patrocinadores que foram veiculados lá no programa ao vivo, estão ali no Spotify e vão aparecer para qualquer pessoa que ouvir o programa daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 anos. A propaganda está lá eternizada. Então o Spotify não veio para roubar a audiência do meu programa na rádio, ele veio para ajudar as pessoas que não puderam ouvir-o ao vivo, poder ouvi-lo a qualquer momento. Claro que lá no Spotify tem N outros podcasts disponíveis, né? Mas os melhores, aqueles que são bons, vão estar, né, mais procurados lá dentro. E, enfim, o rádio está ali junto. Hoje, você anunciar no rádio já é quase a mesma coisa que você dizer que está presente nas redes sociais, porque o rádio onde você vai anunciar está presente nas redes sociais, né? Então isso acontece de forma natural. E só para concluir, não ficar muito longo, os simuladores de voz, que a gente começou a falar lá no começo, não conseguem isso que é o mais importante do rádio, que eu acabei de falar do programa ao vivo, o calor humano. Sabe, a gente fez um episódio, aliás, uma temporada inteira, né, vários episódios, sobre as web rádios. E como tem gente fazendo web rádio sozinho, né? Bota lá uma web rádio no ar e sozinho bota lá uma programação automática e deixa aquilo rodando eternamente. Isso, na minha opinião, me perdoem quem faz isso, eu sei que tem um certo nível de audiência e tudo mais, mas para mim isso é rádio sem alma. É rádio sem alma, né? E tem algumas dessas web rádios até que estão partindo para usar simuladores de vozes nas vozes que são transmitidas na rádio. Não tenho nada contra isso, se funciona, beleza, show de bola. Mas o que eu acredito como o rádio verdadeiro, aquele rádio que transmite emoção verdadeira para a pessoa que está do outro lado, né, é fundamental essa história, essa situação do calor humano. Isso é muito importante. Pode ser até que o teu programa no rádio, sendo ao vivo, né, não tenha interação dos ouvintes, não tenha nada disso, mas quem está ouvindo lá do outro lado sabe que tem alguém ali fazendo aquilo, e que está fazendo na hora, e que tem N outras pessoas que estão junto com você, compartilhando da audiência daquele conteúdo. Parece estranho falar, né? Eu sei que eu não estou ouvindo isso sozinho. Tem muitas outras pessoas que também estão ouvindo. Então, isso causa um sentimento de prazer inexplicável, até no momento que toca no rádio a tua música preferida. Porque aquilo te, né, recompensa de alguma forma. Tá todo mundo ouvindo aí a minha música preferida, não estou sozinho ouvindo ela, né? É algo difícil de explicar. Talvez alguém da área da psicologia ou psiquiatria, sei lá, poderia explicar isso um pouco melhor para a gente. Mas eu gostaria muito de saber quais as suas opiniões sobre isso. A gente divagou longe, né, partindo de um assunto para outro, falou muita coisa aí nesse inteirinho, mas a gente está aqui disponível para continuar falando mais e com a tua participação. Mande seu comentário aqui embaixo. Se você quiser mandar um vídeo ou um áudio contando a sua opinião sobre isso também, me chame ali nos comentários, eu entro em contato e a gente combina para colocar aí nos próximos episódios. Tchau, obrigado.